Fala galera, Klinsmann aqui, e de início já quero que vocês vão preparando o intelecto, porque essa aqui é a aula de número 1 do mini curso gratuito de Excel. Eu preparei essa série de conteúdos principalmente para dois grandes grupos, que eu acabo identificando no dia a dia em função de ser professor de Excel e desenvolvedor e consultor de empresas. O primeiro grupo é o grupo daquelas pessoas mais novas que de repente estão ingressando no mercado de trabalho e que de fato ainda não conhecem o poder do Excel. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é daquelas pessoas um pouquinho mais antigas, que já trabalham com Excel, já estão consolidadas, mas que de repente fizeram seu curso lá em, na versão 2010 do Excel, 2013, 2016, e já passou muito tempo e hoje a plataforma está voando, Então, para atender tanto o primeiro grupo da galera nova, quanto os mais antigos que de repente precisam de uma certa reciclagem, que eu preparei essa série de conteúdos aqui para todo mundo, beleza? Então, olha só, independentemente se tu é dos mais novos ou dos mais antigos, a moral vai ser a mesma, tá? O Excel tem tanta coisa boa, forte, robusta, útil, versátil, para que a gente possa utilizar, que nem mesmo um curso completo conseguiria abranger ou comportar tudo. Então o meu intuito nesse mini curso é apresentar a maioria das ferramentas, para que pelo menos saber que elas existem ou entender um pouquinho já consegue despertar a curiosidade de ir atrás, de descobrir dos mais novos ou de se reciclar dos mais antigos para que a gente siga a nossa jornada de aprendizado. Beleza? Show! Então olha só. Dando sequência, vou passar 3 conteúdos para vocês agora nessa aula inicial, beleza? O primeiro é o que é o Excel e por que ele é importante para o uso seja de funcionários ou de empreendedores no seu dia a dia. O segundo é por que eu, o que eu já fiz, que bagagem eu tenho que eu posso estar aqui contribuindo, colaborando com vocês. E terceiro, como é que vai funcionar esse mini curso, lembrando que essa é a primeira aula de 16, beleza? Então vamos lá. Sobre o Excel, tá galera? O Excel é um software de planilha eletrônica que está no mercado rodando desde a década de 80, tá? A Microsoft tinha outros produtos, mas o nome Excel surgiu em 1985, pasmem, para o Macintosh, Então a primeira versão do Excel, por mais que seja da Microsoft, foi para o Mac. Ele só veio para o Windows, em 1987 como Excel 2.0, certo? Desde então, o software veio evoluindo, bastante coisa foi inserida nele, mas alguns recursos, digamos assim, ou permanecem os mesmos, ou são os carros-chefe, da plataforma, da ferramenta, que é muito ampla e dá para fazer muita coisa, tá? Algumas delas são criar tabelas, utilizar gráficos, reter informação, listar, cadastrar produto, cliente, vendas, etc., cruzar informações, buscar em bancos de dados, hoje em dia buscar na internet informação, enfim. Modelar ferramentas é o mais importante na minha opinião, usar a lógica, fazer o processamento do PC agir por nós, Então essas são as grandes principais funcionalidades, Claro que a gente vai entrar mais a fundo nelas na sequência, mas desde então o Excel vem trazendo isso para o mundo e, na minha humilde opinião, o mundo não seria o mesmo se não tivesse o Excel. Então, desde aquela época, desde 1985, 1987, quando o Excel começou a entrar no mercado, ele foi evoluindo e desde então ele sempre foi vendido como produto, a caixinha da versão, Tu comprava lá o Excel, ou o Word, ou o PowerPoint e tu tinha direito, aquele produto que estava literalmente empacotado e encaixotado naquela versão específica, 2010, 2013, 2016, etc. Com o tempo, a Microsoft foi mudando o modelo de negócio e ao invés de uma compra única estanque, tu comprava em 2013 e tu não tinha nada do 2016 depois, tu tinha que comprar de novo, Mas agora, a Microsoft já mudou, a gente está aqui em 2023, então o produto hoje da Microsoft não são mais aqueles pacotes estanques, eles vendem a mensalidade, a assinatura do produto, que nem Spotify, que nem Netflix, essas coisas todas, tá? E qual que é o intuito? Hoje, claro que tu fica vinculado, enquanto tu está pagando, tu tem acesso, se tu deixa de pagar, tu deixa de ter o acesso, mas por estar pagando e ser um plano de assinatura, tudo que é novo, tudo que é implementado já está no teu Excel. Então, ao contrário de antigamente ali, que comprei o Excel 2010, no 13 ou 16 saiu uma super funcionalidade, quem tinha o 10 não tinha. Hoje não, se tu segue pagando, licenças por usuário por mês, tem acesso a tudo que é desenvolvido, que está rodando já na versão estável, Existem canais do Excel, a gente pode assinar para ser um Office Insider, que é quem tem acesso, qual é a palavra? Precoce. Acesso antecipado
as novas funcionalidades, né, até para a galera da Microsoft ter feedback, né, e até implementar na versão estável. Então essa foi a evolução de produto para licença, né, comprada por usuário por mês. E também, né, nessa modernização, além do Excel Desktop, que é o que a gente sempre tem, né, tu entra na pasta, abre o arquivinho e tal, tu tem que ter o Excel instalado para isso. Além disso, isso se mantém, também existe o Excel Web, né, a galera de repente mais nova aqui que só conhece o Google Sheets e o Google Planilhas, né. O Excel Web é uma versão do Excel para acesso no navegador, né? Tu não tem que ter o Excel instalado, ele é um site, claro que tu tem que logar, tu tem que ter o teu perfil, a tua licença para conseguir acessar, seja de empresa ou seja pessoal. Mas existe o Excel Web, né, com outras funcionalidades um pouco mais simples, né, do que a do desktop, não tão robusto porque não é um programa instalado, é um navegador. O Excel Web facilita algumas questões como compartilhamento de arquivos, né, trabalho simultâneo, verificar o que uma determinada pessoa modificou, né, então a gente está trabalhando em equipe e eu modifiquei a célula A2 até a A10 e o outro lá inseriu um cabeçalho. Existe esse track record, né, tem dentro do Excel Web esse passo a passo quem modificou o que, justamente porque o web é para ser colaborativo, né? Era um ponto de dificuldade que o Excel e a Microsoft como um todo está evoluindo, né? Essa questão bastante de nuvem, de colaboração, né? Cada pessoa num local, de repente mexendo no mesmo arquivo em sessões distintas, então isso foi implementado. E por fim também tem o Excel Mobile, que a gente consegue acessar pelo celular, também, né? Com algumas questões de diminuição, de robustez da solução. Abrir o arquivo a gente consegue abrir, mas por estar numa tela e não ter mouse e tal, é um pouquinho mais simples, mas a gente consegue tanto consumir o conteúdo quanto também imputar informação nele, tá? Então esse é o nosso grande, querido, amado Excel, odiado por ser mal entendido por alguns, mas é uma super ferramenta e ele está aí desde o início da história, né? Desde lá de 85 ajudando tanto funcionários quanto empreendedores, né? Dos mais diversos setores, comercial, marketing, vendas, finanças, contabilidade, engenharia, arquitetura, medicina, né? Tudo que é pesquisa acadêmica, estatística, usa algum software e o Excel certamente, com certeza, é o mais disseminado aí no mercado. Falando então do porquê que eu acho que consigo contribuir com vocês, tá? Eu me chamo Klinsmann Langhans. Klinsmann é o sobrenome de um jogador alemão, para quem tem essa referência, para mim é o primeiro nome. Sou engenheiro civil de formação aqui, me formei na Federal do Rio Grande do Sul com um período na Alemanha. Atuo com Excel profissionalmente, trabalho utilizando Excel há mais de uma década, 10 anos, 11 anos. E dos últimos 3 anos para cá, eu estou 100% focado na minha própria empresa, a Clean Aprimora, focado em treinamento, né, individual ou in company, né, de empresas, capacitação, desenvolvimento de ferramentas tanto de Excel quanto de Power BI e também prestando serviço de consultorias, né? A consultoria meio que nasceu porque eventualmente a galera precisa de um arquivo de Excel, mas não sabe como é que estão os seus dados, ou chegou a fazer o desenvolvimento, a galera não usa, então tem um pouco de processo junto, então é nessa seara, né? Dependendo do cliente ou da necessidade muda um pouco, mas essa é a minha atuação hoje em dia. Sobre a minha trajetória com Excel especificamente, ela começou antes de trabalhar, né? O meu pai na empresa da família, Tops e Pacotes, vou voltar a falar dela aqui na sequência. Às vezes, final de semana, quando a gente ia lá visitar, ele falava, filho, entra aí e lança os números pro pai. Ele entrava no extrato do Bradesco e meu primeiro contato foi lançando o número lá, uns reais, né, uns pila, que nem a gente diz aqui no Sul, que dava para mim, para o meu irmão e tal, então acabei tendo esse primeiro contato com ele. Já na faculdade, mas antes ainda de trabalhar, ironias do destino, né, eu era o cara que não gostava de Excel. Eu falava, não, deixa que eu faço Word, diagrama aqui, põe imagem e tal, porque eu não sabia mexer, né, sabia que era importante, mas ainda não sabia utilizar. E foi aí que me deu um estalo, teve um curso lá que cobravam R$2, um grupo de extensão e treinamento lá da URGS cobrava isso, eu fiz e nesse dia abriu o mundo assim, eu falei, meu Deus, é assim que funciona, eu comecei a ver casos de uso e pensei, meu Deus, vai revolucionar minha vida, até então naquele momento, vida acadêmica, né? Vou conseguir fazer os exercícios assim, assado, então, cara, foi um momento de epifania, talvez o primeiro com Excel dos muitos que aconteceram na sequência, né? Após isso, né, aquele curso de R$2 que eu comprei, eu fiz um outro curso que já era avançado, pulei uma etapa, nem sabia o que era avançado, mas fui para puxar a corda assim mesmo, né, para puxar o barco. Fiz esse curso e logo que fiz esse curso eu já consegui uma vaga de estágio na primeira construtora que eu trabalhei aqui no Rio Grande do Sul, construtora Tedesco, no setor de orçamentos, que ali foi a primeira vez que eu tive casos reais onde eu podia aplicar o meu conhecimento, criar ferramentas por mim. Obviamente, naquela época eu matava uma mosca com um tiro de canhão, né? Programava, né? Uma solução gigantesca, sendo que se soubesse de determinada funcionalidade já teria feito direto. Mas foi assim que começou.
Após isso, fiquei um ano e pouquinho na Alemanha, voltei, e quando eu voltei eu fui chamado para uma construtora maior aqui do Rio Grande do Sul, né, onde eu fui chamado para o setor de gestão da qualidade, por saber de Excel, já está aí a condução do software, né, fazendo diferença. Fui chamado para fazer parte de um setor que tinha que calcular as métricas, os indicadores, o desempenho e a questão de dinheiro, né, de distribuição de resultados de toda a empresa. Então, além dos processos, né, o setor da qualidade cuida dos processos, cuidar dos indicadores, falar com as pessoas, né, contabilizar, chegar no valor final de desempenho de cada um dos setores ou obras. Dado, ou com esse indicador, também era calculado o quanto cada funcionário receberia. Então, ali eu tive a primeira grande exposição a grande volumes de dados, a grande responsabilidade, né, utilizando o Excel, e aquilo ali que abriu portas mais ainda, né, para as questões que eu tive profissionalmente dali em diante. Também vale mencionar que no setor da qualidade, como eu entrei como estagiário na época para suprir um profissional que tinha saído, já tinha um monte de arquivo feito. E foi a primeira vez, ao contrário da outra construtora que eu trabalhava, que eu já vi algo pronto, já vi alguém que tinha posto o seu raciocínio, eu já vi alguma ferramenta funcionando. Então aquilo ali também foi outro momento de epifania, assim, de meu Deus, é assim que funciona e tal. E aí comecei a fazer engenharia reversa, né, nas coisas que tinham prontas, e aprendi muito também naquele momento. Passados 3 anos, ainda na mesma construtora, em 2017, fui chamado para sair do setor de gestão da qualidade e fui para o coração estratégico da empresa, né? Uma empresa uma construtora que também é incorporadora, então compra terrenos, faz negócios, lança produtos ao mercado. Então fui chamado para a diretoria de incorporação, especificamente para trabalhar com aquisição de terrenos, né? Setor de novos negócios com ênfase em aquisição de terrenos. Então ali também, se eu já tinha dado alguns pulos, né, achava que estava evoluindo, a gente sempre acaba se deparando com outros universos, outros portes de planilhas, de raciocínios, de importância, né? Aí eu comecei a lidar com dinheiro, com investimento, com dinheiro no tempo, vale a pena esse investimento, não vale, payback, TIR, VPL, né? Mergulhado aí em questões também financeiras, né? A ferramenta eu já dominava, mas não naquela aplicação, né? De dinheiro no tempo, que mais que a gente mexia, regras de negócio. O Excel é ferramenta, né? Além da ferramenta, a gente precisa botar conteúdo, e quem põe esse conteúdo é a gente. A modelagem financeira, a modelagem de negócios, vem bastante disso, de como a gente cria as coisas na ferramenta. Então também foi um período de grande aprendizado que eu trago com bastante alegria, assim, tenho amigos até hoje, e com certeza, né, tanto as chefias que eu tive, né, os colegas que eu tive e os arquivos que eu encontrei me ajudaram muito a evoluir. 2 anos se passaram, né? 2019 eu escolhi sair da construção civil para ajudar na empresa dos meus pais, né? Mencionei antes a empresa Tops e Pacotes, a empresa da minha família. Hoje em dia meu pai é falecido, a minha mãe toca a empresa e eu também já fui sócio, né, por um bom tempo e mergulhei de cabeça na operação. Esse movimento de carreira foi bastante difícil, mas também muito frutífero, né? Eu consegui aprender e me desenvolver muito também, agora no lado empreendedor, né? Porque era uma empresa de cartonagem, que tem o processo todo manual, ainda tem todo manual, isso não é demérito, acho que é o grande diferencial da empresa, é fazer tudo à mão, né? Só que ela é uma empresa que ela estava atrasada, não tinha e-mail online, é meio que não tem como não ter, né? Tinha, mas ele era físico no Outlook da máquina, então eu participei de toda a migração para a nuvem, criar licenças, né? Analisar as informações. A empresa tinha mais de 10 anos de informação e a gente nunca tinha utilizado nada, então comecei a botar controles de Excel, então criei planilhas de precificação, DRE, fluxo de caixa, otimização de chapa de papelão, margem de lucro, capacidade produtiva, lembrando que é uma produção manual, né? Quanto tempo leva cada etapa de cada caixa e quanto isso é possível de gerar de faturamento, você teria, né, para vencer as contas, finanças e crescer, né? Então foi um super período de aprendizado, a gente sofreu um pênalti ali na pandemia, né? Como eu costumo dizer para os mais próximos, virtualmente a empresa quebrou, óbvio que não quebrou porque hoje segue forte, e feliz e ativa, né? Competente, mas aquele momento da pandemia foi bem complicado, inclusive tem um apontamento aqui pro vídeo, que foi lá naquela época da pandemia que eu criei a Clean, né? A Clean Aprimora, criei meu canal, né, que ficou um tempo adormecido, mas agora volto a utilizar, então acho que vale a pena, de repente, se alguém quiser ver um relato bem visceral, né, genuíno da época, tá registrado aqui no YouTube. Bom, então de 19 a 20, né, que nem eu comentei da pandemia, estava na Tops e Pacotes, em 2020 nasceu a Clean, que é onde eu estou até hoje, né. Com a Clean eu consegui botar para fora, né, contribuir, colaborar também, receber muita informação, aprender muito, né, com alunos, com empresas que eu fiz consultoria, falando com pessoas, né,
ao passo que a gente vira o cara do Excel, as pessoas, não, ele sabe, a gente acaba recebendo, né, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e isso contribui muito para o nosso repertório. Na minha humilde opinião, um usuário avançado é o usuário que conhece funcionalidades, não precisa saber fazer tudo na hora, no minuto, mas conhece tudo e tem repertório. O repertório só vem com o tempo, então é isso que faz com que a gente crie robustez e consiga, de fato, encarar problemas ou situações de forma mais fácil, sem tremer na base, assim, sem se apavorar e conseguir entregar o que precisa ser entregue. Mas enfim, sobre a Clean, criei ela em 2020 e desde então eu venho dando aulas online, né, porque ela nasceu na pandemia, então aulas particulares online, planos de ensino, treinamentos para empresa, desenvolvimento de soluções, né, não é software, mas desenvolvimento de planilhas ou controles, né, dashboards em Excel ou em Power BI, depende da maturidade da empresa, do orçamento da empresa, né, mas botar esse pensamento, conhecimento de causa, né, programação entre aspas, né, mas a modelagem das soluções a favor das pessoas, a favor das empresas. Então a Clean nasceu em 2020, né, no momento em que eu quis pivotar, criar algo 100% meu. Não é à toa que a empresa traz, né, o nome da minha empresa, Clean Aprimora, traz o meu nome, né, Clean, o início dela, então tem um pouco de mim, sou eu a empresa, né, e também a parte do Aprimora é a vontade, o intuito, o ímpeto de ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Bastante disso tá dito no outro vídeo ali que eu comentei do relato na época do porquê criar o canal, que o Excel, no meu caso, né, foi uma ferramenta que estava à disposição e que ajudou imensamente. Sem o auxílio do Excel, eu não conseguiria ter testado cenários, visto o que podia fazer, não podia fazer. Então eu acredito de fato que o Excel é uma ferramenta que pode mudar carreiras, mudar vidas das pessoas, né? E é por isso que eu estou aqui ministrando esse mini curso. E falando em mini curso, ele é a terceira parte do que eu ia explicar, então vamos falar especificamente agora sobre o mini curso. Primeiro disclaimer do mini curso, então, é Excel, que nem eu comentei, ele está rodando, está no mundo aí desde 1985, então é impossível, por mais completo que seja o curso, listar tudo. Obviamente, né? Ainda mais hoje em dia, a Microsoft está acelerada, atualizando, tem muita coisa acontecendo. Daqui a pouco até um pouquinho difícil de ficar atualizado, conseguir correr atrás do que a Microsoft está lançando. Primeiro porque não é só questão de funcionalidades, eventualmente a gente poderia explicar tudo que está ali. Mas aí a mente humana é infinita e há 37 anos tem galera genial produzindo coisa no Excel. É questão gráfica, é questão de modelagem, são usos mais inteligentes para deixar mais ágil, né, mais rápido o processamento, para não consumir tanto espaço em HD. Então, cara, tem muita coisa desenvolvida, né, e não vou dizer que é impossível, mas é bastante improvável que qualquer curso em português ou inglês tenha tudo de Excel, porque não é só a ferramenta, é o uso, é o dia a dia, como é que tu aborda um problema. Então, tem bastante do imensurável, assim, para a gente conseguir dizer que o curso abrange tudo, né? Mas a gente tenta, né? E por tentar, né? Esse mini curso é justamente um intuito meu de apresentar, dar o primeiro contato para uma grande gama de funcionalidades, né? Se num curso completo já é difícil, imagina num mini curso falar de tudo, né? Mas o intuito é ter aulas específicas sobre cada tópico. Essa é a primeira aula de 16 que a gente vai estar falando, né? Então o intuito é apresentar isso para vocês, né? Para quem tiver interesse em seguir aprendendo, né? Esse software, essa ferramenta que é espetacular. E vamos falar do tópico das aulas, certo? Aula 1, né? Introdução ao Excel e suas infinitas possibilidades, é esta aula aqui. A segunda aula é a interface geral, né? Explicar o que tem em cima, o que tem embaixo, o que é essa malha quadriculada que está aqui no meio, né? Como é que eu me acho nesse software cheio de botão e cheio de coisa. A terceira aula é falar um pouco sobre operadores e funções, né? Principalmente matemáticos no início, para começar a criar o raciocínio, né? Como é que a gente usa o dinamismo do Excel a nosso favor? Como é que a gente lança uma fórmula? O que significa o igual? Como é que a gente põe texto, né? Informações, retém informação, né? Então, a terceira aula vai ser sobre isso. Aula 4, condicionais e lógica, né? Considero a aula mais importante do Excel sobre Excel, que é a construção de raciocínio. Como é que a gente faz o Excel pensar por nós? Como é que a gente estrutura uma tabela? O que põe antes, o que põe depois? Onde é que eu guardo os dados? Onde é que eu vejo as coisas? Enfim, entender um pouco como é que a gente faz o Excel pensar por nós. Aula 5, manipulação de texto. Entender o que é uma string, que posso tirar pedaço de texto, posso concatenar, posso remover palavra, o que eu posso fazer com o texto, que é um super universo, né, dentro do Excel. Aula 6, manipulação de data e hora. Como é que o Excel processa isso? É número inteiro? É número fracionário? É número com vírgula? Dia útil? Feriado? Como é que a gente pode usar essas funcionalidades para nos ajudarem no dia a dia?
Formatação condicional, né? Antes a gente aprendeu sobre condicionais, então a formatação condicional vai mostrar como é que a gente pode usar a interface gráfica do Excel, ficar mais colorido, pintar a borda, deixar em negrito, dependendo de condições que a gente queira utilizar e aplicar. Aula 9, então, pesquisa e referência. Como assim pesquisa e referência? Tem locais que a gente guarda informação e em outros lugares a gente busca essas informações e apresenta de forma diferente. Então aprender a utilizar nomes, as fórmulas, o tal do PROC-V, que tem outras possibilidades melhores hoje, né, e outros recursos, né? Pesquisa e referência, como é que a gente, né, utiliza ou se aproveita bem de informações que a gente já tem e dependendo dos lugares que elas estão. Aula 10, tabelas e filtros, né? O que é a funcionalidade de tabela, o que é filtro, quando é que eu filtro, quando é que isso ajuda, quando é que isso atrapalha, como é que eu posso usar, onde é que é melhor aplicar isso, né? Aula 11, tabelas dinâmicas e o porquê de tabelas dinâmicas, né? Acabei de falar sobre tabelas, mas o que muda para as tabelas dinâmicas, né? O que elas nos ajudam no dia a dia, né? Muito legal também, é uma funcionalidade muito forte, muito boa de se saber utilizar dentro do Excel. Aula 12, gráficos e dashboards, né? Para a gente aprender, né, também a explorar visualmente a questão de gráficos. Não usem gráfico de pizza, gráfico de barra, todos os outros, né, de linha, empilhado ou não, né, para a gente aprender como usufruir dessas outras 1000 funcionalidades que o Excel tem. Aula 13, configuração de impressão, que por mais que a gente não imprima mais tanto em papel, a gente pode organizar, né, as folhas, cabeçalho, rodapé, linhas a repetir, né, para gerar um PDF, né. A gente imprime em PDF, por mais que não seja mais físico no papel, é uma configuração de impressão. Aula 14, teste de hipóteses. Se eu falei lá que a aula de condicionais e lógica era boa, a de teste de hipóteses é outra ferramenta incrível, principalmente para quem ou é empreendedor, tem metas a atingir, criar cenários, e para quem é analista. Quem é analista tem que saber analisar as coisas. Então o teste de hipóteses, cara, é uma super ferramenta para que a gente possa fazer isso. Aula 15, então, penúltima aula, Power Query e Power Pivot. Então, onde é que eles vêm? Para que servem? Editor de consultas, né? Como é que a gente relaciona a tabela? Que mundo é esse? Linguagem DAX, né? É um outro mundo que tem dentro do Excel de suplementos que vieram a originar, né, essa intersecção, né, entre o mundinho do Excel e do Power BI, então vamos entender um pouquinho disso aí também. E por fim, a aula 16, aula de conclusão, tipo, beleza, vi isso tudo e agora? O que eu faço, né? A gente vai fazer um apanhado geral de tudo que a gente viu e vou comentar para vocês possíveis próximos passos e como seguir se desenvolvendo na ferramenta. Para vocês que resistiram até o final do vídeo aqui de introdução da aula 1, então, queria dizer que no final de cada módulo dos 16 eu vou passar uma dica, né? Vou chamar ela de Clean Sight, né? Vou passar um insight da Clean, não, Clean Sight, sobre funcionalidades ou dicas que eu considero algumas das coisas mais legais que tem para que a gente possa usar no Excel e também para aumentar o repertório de vocês, né? Diversificar os usos ou possibilidades que vocês tenham no dia a dia. Então o Clean Sight número 1, que vai ser apresentado aqui nessa aula agora, é colar com o Enter, certo? Todo mundo conhece, né, a duplinha de atalhos Ctrl+C, Ctrl+V, mas dentro do Excel, né, quando tu dá o Ctrl+C, tu pode também colar com o Enter. Né? Mas é simples assim, Ctrl+C e ao invés de Ctrl+V, dá para clicar em algum lugar e digitar Enter, que cola a informação e a formatação. Bom, pessoal, era isso. Quem ficou até aqui, peço então que ponha a hashtag aqui embaixo, hashtag CleanSight01, né, para a gente ver quem ficou até o final. Se inscrevam, deixem o like se gostaram, divulguem para os amigos, é um mini curso gratuito, então peço que façam essa divulgação, agradeço desde já, até a próxima aula, muito obrigado.